Tentação é uma espécie de teste ou aferição. Quem mantém íntima relação com a nossa própria evolução. Tentação entre nós, simples seres humanos, ainda faz parte de nossos enganos e desenganos. Porém, resistir à tentação, ou seja, ao mal, é uma prova inequívoca de conquista moral. Então já estão ali a ver qual vai ser o nosso tema de hoje, certo? Conflitos. Ora bem, há muitos momentos na vida em que nós passamos por situações difíceis, certo? Certo. Estou certo. Certo. Estão todos certos. Neste aspecto estamos todos certos. Todos nós passamos por situações difíceis. Ou é porque alguém me diz uma situação, uma coisa negativa a meu respeito, não é? A gente não gosta muito, não é? Ou mostram alguma rejeição, ou algum ressentimento, então isto já não nos deixa lá muito confortável, ou não? O que é que nós gostamos? Palavras bonitas, somos a melhor pessoa do mundo, não é? Então a gente já está mais à vontade. Quando a coisa não é assim, ou porque estamos frustrados hoje e a gente até valoriza aquilo, não é? Ou acordamos mal dispostos, também faz parte. Então muitas das vezes essas formas de reagir perturbam, trazem-nos irritabilidade e a tendência é para que, quando isso surge, a discussão começa a aumentar, aumentar e aumentar, tipo bola de neve. O engraçado é que, ou de um lado ou do outro, raramente são as pessoas que conseguem pôr o travão na discussão, não é? Não, o comum é nós alimentarmos, certo? E infelizmente o nosso dia-a-dia muitas das vezes é preenchido de zangas e desapontamentos, é verdade ou não? Não é? E isso deixa-nos como? Deixa-nos desanimados. E quando isso acontece, nós sentimos assim, não é? É que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e no entanto, quem é que ganha? Ninguém ganha. E quando falamos nestas questões, nós estamos a referir a situações lá em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, também é comum, é ou não é? Fuxa, nas filas. Então, nós agimos de uma forma agressiva, não é? Mediante uma ofensa, uma contrariedade, uma simples perda, não é? E às vezes de uma forma exagerada. Ou seja, nós não conseguimos controlar estes nossos impulsos. E reagimos de forma, seja física, seja verbal, seja emocional, de uma forma exagerada e agressiva, não é? Seja fisicamente, muitas das vezes, e hoje não vamos chegar a esses pontos, não, os conflitos de hoje são mais softs. Não vamos abordar estes. A manipulação do outro, nós manipulamos e somos manipulados, obviamente, muitas das vezes. A chantagem emocional, por exemplo, se calhar vai estar muito presente no género de conflitos que vamos abordar mais à frente e que vocês vão já ver. A forma arrogante de se comportar também causa muito conflito, não é? Ninguém gosta, não é, de ser tratado com arrogância, com superioridade, achar-se que é mais que os outros. Mas o grande problema nem é, se formos nós, não é sentir isso, porque o verdadeiro problema é quem está a ter essa postura, certo? A maneira irónica de se comunicar, não é? Como diz aqui o nosso bonequinho. E tinha que estar em brasileiro, não percebeu? Que coisa, não foi de propósito.
cara, estou precisando de uma ajuda, para me dar uma mão? E ele, claro, quero uma boca também, não é? Já agora, trabalha, faz tu. E nós utilizamos muito esta questão da ironia. E não é uma virtude. Na indiferença para com os sentimentos alheios. Hoje em dia fala-se muito nesta questão da indiferença, não é? Das relações fugazes, do pouco interesse, redes sociais, é tudo muito descartável. Mas, nas constantes exigências que se faz, na omissão de ajuda, mas existem também criaturas que aparentemente elas até parecem ser sossegadinhas, não é? Super tranquilas, aparentemente, é a palavra aí chave, não é? Porque muitas das vezes escondem sentimentos de hostilidade, porque os seus próprios pensamentos estão contaminados de quê? De raivas, de ódios, de indiferenças, de inveja, de ressentimento. Então, tudo isto, o que é que nos importa abordar aqui? Primeiramente nesta questão, que não sejamos nós, pelo menos em grande, numa pequena escala, acho que todos nós podemos aceitar e devemos aceitar. Porque o primeiro passo para a gente se corrigir é aceitar que temos o erro, senão nunca... Então, podemos concluir que conflitos todos nós temos. E uns são internos, connosco próprios, não é? E que também são imensos. E outros externos, com todos aqueles que nos rodeiam. Ambos fazem parte da natureza humana. Ambos. No entanto, somos os primeiros interessados, certo? Em tentar minimizá-los pelos menos, porque nós temos a certeza de que nesta encarnação duvido que haja alguém que consiga ultrapassá-los todos, não é? Mas interessa-nos é minimizar. Quanto mais rápido a gente eliminá-los, melhor para nós, só temos vantagens. Então hoje vamos dar um cheirinho aqui nos externos. E as nossas relações com quem são os nossos mais próximos? É o meu marido. Boa! É que é mesmo aí onde nós vamos. Ó, teu marido, Anel! O marido, mais os filhos, os colegas de trabalho, os amigos. Então vamos ficar com um caso prático. Eu trago aqui um caso prático que é real. É um casal que está com um psicólogo a fazer terapia. Então eles vão contar a história deles. Temos a Charlotte e o John, que como qualquer casal, conheceram-se jovens, na faculdade, fizeram a faculdade, casaram-se e logo naqueles 2 primeiros anos as coisas corriam a mil maravilhas, não é? Trabalhavam os dois, tinham 2 empregos, um apartamento pequeníssimo para pagar a renda, não é? O que é que eles faziam nos tempos livres? Que era ao sábado, porque o resto do tempo estava sempre todo ocupado. Saíam os dois, iam tomar café, andavam a pé, passeavam e o John fazia sempre uma coisa que a Charlotte adorava, que era ir comprar os bolinhos de canela que ela mais gostava. E era isto que eles faziam nos primeiros anos de casados, 2 primeiros anos. Depois a mãe dele acabou por adoecer e as coisas começaram a complicar-se e a Charlotte acabou por engravidar o primeiro filho. E toda a gente dizia, agora a vida é que vai ser, não é? Vai-se mudar tudo. E tanto lhe diziam aquilo que eles fogo, mas lá veio a primeira rapariga. A verdade é que a coisa mudou mesmo. É ela que está a falar ao psicólogo. A verdade é que a coisa mudou mesmo e não estávamos à espera destas situações. E então parecia que já não tínhamos tempo para mais nada. E quando nós conversávamos um com o outro, era para falar quem é que mudou as fraldas ou o que é que deu de comer ao bebê. Logo passou e ela ficou grávida do segundo filho.
É que ela já me estava a fazer assim uma cara do segundo filho. Então, ela decidiu deixar o emprego para ficar a tomar conta dos filhos. Do ponto de vista financeiro, a coisa não ia correr mal porque o João estava a correr muito bem, ele dedicava-se ao trabalho e financeiramente ia dava para suportar o fato dela ficar em casa. E diz ela, mas não me parecia justo eu ter abdicado a minha carreira. Mas foi ela que decidiu isto. Tenho que vos ir a pôr, não é? Foi ela que decidiu isto. Agora os miúdos já estavam crescidos, então ela arranja um part-time também para ajudar lá nas despesas da casa. Mas ela diz-lhe que eu gostava era mais de sair mais tempo com ele, não é? De estar mais tempo com o meu marido, era isso que ela mais se queixava. A gente pagava as contas, a gente repartia as despesas domésticas, convidava uns os amigos lá para casa, mas era como se fôssemos sócios e não marido e mulher. Diz ela isto na conversa com o psicólogo. E ao dizer isto, ela diz isto com as lágrimas nos olhos, não é? E o psicólogo olha obviamente, o psicólogo está atento, não é? E a medir a comunicação, mesmo não verbal, do outro. E ele baixa os olhos para o chão e ele lá lhe pergunta, agora é a tua vez, diz-me lá a tua opinião ou o que é que tu contas deste vosso relacionamento. E ele lá lhe diz, bem, é verdade, nós no início saíamos muitas mais vezes do que saímos agora. Mas também não era só rosas, porque, olha, eu estava sempre preocupado com não ter dinheiro para pagar a renda, não é? Estava sempre com medo de perder o emprego. E depois, como é que ia ser? Agora, está bem que é verdade, dizia ele, tomávamos café mais vezes juntos, mas agora, olha, tenho um bom emprego, tenho a casa já paga, temos 2 carros e temos 2 filhos. Da maneira que ela fala, até parece que nós não gostamos dos filhos. E ela, sabes bem que não é bem isso, não é? Sabes bem o que é que eu quero dizer? E ele diz, não me interrompas, isto tudo em frente ao psicólogo. E ele a tomar nota de todos estes discursos de um casal. Porque se é assim, junto do psicólogo, em casa, não vai ser melhor, pode ser pior, certo? E diz ele, foi ela que se ofereceu para ficar em casa. E ela agora dizia o que dizia de ficar em casa a tomar conta. Quantas vezes a mim também não me sabia bem ficar a fazer uma cesta em vez de ir trabalhar. As reclamações dele. Mas agora estamos a tentar que isto resulte, diz ele. Realmente o facto de eles irem ao psicólogo para fazerem os 2 aconselhamento é um bom sinal. Mas no outro dia tive de sair do emprego para ir buscar os miúdos. Porque ela teve uma reunião, ela fazia um part-time, então ia ter uma reunião e disse que estaria em casa à hora do jantar, mas depois decidiu sair com os amigos, não é? Telefonou-me a avisar por volta das 7. E eu tive de dar o jantar aos miúdos, ajudá-los a acabar os trabalhos de casa, a pô-los na cama antes de ela chegar a casa às 9, com o ar mais descontraído do mundo, não é? No dia seguinte eu tinha uma reunião importante, ou seja, este tempo todo podia estar a prepará-lo para a reunião. Não estava a abdicar, não é, deste tempo, porque a minha mulher decidiu ir para a farra. E ainda mais, acrescentou ele, de qualquer forma também sou eu que levo a maior parte do dinheiro para casa. Então ela olhou para ele, bem, mas eu liguei-te a dizer que ia chegar mais tarde, quando os miúdos saíram da escola, e tu disseste-me, ok, tudo bem, não te preocupes. Não te preocupes. E eu também levo dinheiro para casa, não é? Dizia ela. E eu também tenho que planear, eu também tenho que planear todos os dias em função dos filhos, porque ela, como estava em part-time, sobrava mais para ela, porque tinha mais disponibilidade. E depois diz assim, estamos quase a acabar. E depois diz ele, quanto a sairmos juntos, porque era aquilo que ela reivindicava, seria ótimo se não fosse o fato de quase já nós não nos suportarmos.
também não me importava nada, ele ainda continuou com as reclamações, não me importava nada que fizesse um esforço para manter a casa arrumada, não é? Porque eu não consigo fazer tudo. E eu não sei quando é que ela vai perceber isto. E ele virado para o psicólogo. E ela diz, estamos aqui, ou seja, os dois estamos aqui, porque estou cansada de viver assim. E parece que estamos sempre à beira de discussão. E parece que sempre que falo com ele, ele está zangado comigo. E ambos calam-se e olham para o psicólogo com uma cara, como diz ele, consegue fazer com que nos voltemos a amar? Ora bem, o objetivo aqui, e vai ser muito na questão do próximo, o mais próximo, que realmente deve ser o marido ou a esposa ou o companheiro, não é? No entanto, nós podemos extrapolar este género de comunicação, porque dá-se a todo o nível, seja com os filhos, seja que no local de trabalho, e podemos tirar de algumas situações que nós conhecemos nas nossas relações, não é? E tirar aqui algum sumo. Porque muitas destas, toda esta história que vocês ouviram aqui, é muito real ou é mais ficção? Muito real. E é caso geral. É lá. Pois é. Não encubras, que eu já sei como é. Ao fim de tantos Sem anos. conflitos. Prontos. Então, quando as coisas correm mal, regra geral, num casal, um culpa sempre o outro, não é? E o outro culpa sempre o primeiro, certo? E o desgraçado do cão é que vai beber com tudo. No entanto, cada um deles espera, não é, desesperadamente ser amado. É o que nós queremos, não é? Sermos amados. Mas esperamos sempre que seja o outro a tomar a iniciativa, Onde é que nos tem que amar? não é? Então, estes casais vivem num pressuposto errado, não é? Logo à partida. O amor não é um sentimento que seja impossível de controlar. No início tudo é euforia, não é? Estamos todos ansiosos, queremos estar com o outro, não é? Passávamos 24 horas com ele. Depois, lá se casa, não é? E a emoção vai esfriando, as diferenças vão começar a aparecer, a sentir-se, as discussões a surgir, e de uma forma rude, muitas das vezes, porque cada um de nós vai deixar vir à superfície o ruim que é. E nesta situação, todos somos ainda temos muito de ruim, não é? Juntando a isto o stress do dia-a-dia, os filhos para cuidar, o trabalho para fazer, a coisa complica. Yeah? Então, respondendo ali à questão do Paulo, segundo os sociólogos, a paixão dura 2 anos. A partir disso, só que lá se foi. Ao fim de 40 vem o amor. Mais ou menos. A questão é assim, acham que num casamento faz falta a bondade, a paciência, a capacidade de perdoar, a delicadeza, a generosidade e a honestidade? Sinceridade. Sim, são 6, vamos abordar estes 6. Claro que sim. Agora eu vou fazer outra questão. Lembram-se da semana que passou? Desta que está a acabar? Já não se lembram, nós estamos muito esquecidos. Não é semana, não é palestra da semana passada. Esta semana que passou, em que momentos vocês foram para o vosso próximo mais próximo, bondosos, generosos, delicados, perdoaram? Lembram-se de episódios? Mas tem que ser mesmo assim, senão a coisa não vai... Estou a perguntar, mas lembram-se? Sim. Quando eu vos faço a pergunta, se eu vos fizer a pergunta, façam assim uma retrospectiva da semana, com o vosso relacionamento com o vosso parceiro. Chegava-vos primeiro os episódios negativos ou os positivos? Os negativos já perceberam primeiro. Lembram primeiro.
A pergunta era simples. O que é que chega primeiro? Os positivos ou os negativos? A pergunta era tão clarinha. Sim, era. É, não é? Infelizmente. Parece que temos algum trabalho a fazer. E ainda posso fazer outra pergunta. O que é que chega primeiro? Os episódios negativos que o outro fez para connosco ou os episódios negativos que nós fizemos para com o outro? Ai, parece óbvio. Então posso-me ir embora. Bondade era o primeiro, certo? Colocar o nosso outro primeiro do que nós é crucial. E eu, quando eu digo colocar o outro à nossa frente, não é para levar ao pé da letra, certo? Não é? Obviamente, como seres espirituais que somos e que o nosso caminho é o nosso, não é? É que esse é importante, mas, por exemplo, no nosso casal, que vai nos servir de modelo para todas estas características, eles no início eram bondosos um para com o outro, não é? Quando iam tomar o café juntos, quando ele se dedicava a comprar os bolinhos que ela gostava, são atos de bondade, certo? Não é? Porque ele fazia aquilo que ela gostava. Estamos a pedir durante todos os exemplos que vamos tratar, são coisas pequenas, pequeninas, são detalhes, que nenhum de nós pode sair daqui a dizer, ui, estás a pedir o impossível. Pequeninas. Certo? Então ele lá ia buscar os bolinhos, não é? São pequenos gestos que pode salvar muitas das vezes. E fazem porquê? Porque um gesto de bondade mostra que eu valorizo o outro, não é? Que eu dou-lhe importância. E quem é que não gosta de se sentir valorizado? Não é? Para o John, o facto de ele se esforçar e levar o dinheiro para casa, para ele, não é? Era uma coisa boa, não é? E para ela, a bondade dele era sair com ela, não é? Era a perspectiva, o ponto de vista dela. Da mesma maneira, e tudo isto é possível, conjugar uma coisa com a outra, independentemente de ela gostar que ele saísse com ela, não invalida o facto de ela reconhecer que ele esforçava-se a trabalhar em bem deles e agradecer-lhe por isso e reconhecer o valor dele. Não é? Não invalida uma coisa com a outra. Então, num casamento ou num relacionamento, tanto faz, onde há bondade, falam um com o outro com respeito, não é? Mesmo quando estão zangados ou magoados, porque isso é normal, faz parte, não é? Dizem-no, não é? Dizem que estão zangados, dizem que estão magoados. A questão é como é que dizem, não é? Como é que dizemos? Se for em alta gritaria, não vai resultar. Com palavras que afirmam sempre o valor do outro, não é? Então a bondade pratica-se. E quanto mais bondosos nós formos, mais ternura nós vamos receber. Nós é que não temos paciência para testar. Então tenho aqui duas dicas. Duas dicas que o psicólogo pôs em prática. Pôs em prática o quê? No próprio casamento dele, que também ia dar o estouro. É fixe, não é? Quando ele é o próprio a contar a história dos outros e do dele. Então ele diz que houve um dia em que se dedicou a estudar uma estratégia e pô-la em prática. Que era, chegava à casa e dizia para a mulher, o que é que eu posso fazer para te ajudar hoje? O que é que eu posso fazer para te ajudar hoje? Depois perguntava-lhe, como é que eu posso tornar a tua vida mais fácil? E terceiro, como é que eu posso ser um marido melhor para ti? Ora bem, se o meu marido chegasse a casa, porque não é culturalmente aceite fazer de atitudes destas, não é? Não é aceite.
Na cultura que nós vivemos, não se vê isso em lado nenhum. Que coisa, o que é que este psicólogo foi aqui inventar? Se ele viesse com estas perguntas, eu não estando à espera, era capaz de me aproveitar, hoje vou mandá-lo cozinhar, vai-me passar a ferro, porque ele está-se a pôr a jeito, não é? Não deve estar bom da cabeça, deve estar com febre. Mas se ele no dia seguinte viesse com a mesma postura, com as mesmas perguntas, se calhar não ia também, eu assim, vou estranhar, isto não é normal, certo? Não é normal. Mas pronto, no dia seguinte, e ele mantivesse a postura serena dele, não é? Nestas perguntas, e fosse sincero no que estava a fazer, se eu continuasse nessa postura de desconfiar, eu ia ter que me sentir totó, não é? Quer dizer, ele está aqui com as melhores das intenções, eu estou feita chica esperta, não é? Ou a aproveitar-me, ou a querer manipular, como era aquelas todas. Mas aquilo ia fazer se fosse depois uma pessoa com bom senso, tudo bem que brincava assim no início, de bom senso aquilo ia fazer a diferença, não é? E não, e depois ia ter que me esforçar em responder-lhe, não é? À altura, não é? Mas que aquilo fosse bem para quem? Para nós. E fazer isto, 1, 2, 1 mês, 2 meses, a coisa ia sair naturalmente. Até que um ponto já nem seria eu a perguntar-lhe a ele ou ele a mim e as coisas a fazerem-se. Está nas nossas mãos, a dica ficou aí. Olhem, mais a paciência. O nosso casal, o modelito, achava-se cheio de paciência. Então era assim, ela esperou pacientemente que os filhos crescessem para retomar a carreira dela. Ela esperou pacientemente que o marido a convidasse a sair. Esperava pacientemente que no final do dia os miúdos se arrumassem e fossem para a cameta dormir. Já ele esperava pacientemente, ele, exatamente, tratava dos filhos de uma forma paciente enquanto esperava a mulher chegar, pacientemente. Enquanto o que lhe apetecia, não é? Era, se calhar, estar no sofá ou então ir trabalhar, que era o que ele também gostava de fazer. Ele, quando via, esperava também pacientemente quando via a desordem lá em casa. Só que todos os casamentos implicam esperar. Seja esperar 20 anos que o outro mude uma característica que nós não achámos muita piada, não é? Ou então esperar 10 minutos que a mulher experimente um vestido na loja lá no roupeiro, não é? Só que, mas esperar não é ser paciente, não é? Não é ser paciente. A paciência pode passar por uma mudança, mas nunca exige a dita mudança, não é? Tem que ser natural. A paciência aqui vai ajudar a aceitar as diferenças, não é? Ou as características que a gente não acha piada no outro. Então ele efetivamente seria paciente se esperasse que ela chegasse a casa e ouvisse a justificação dela porque é que não tinha chegado na hora que combinaram. Isso seria. Não foi o que aconteceu. Então, em todos os casais há traços, não é, no outro que nos irritam imenso. E a paciência leva a partilhar essas frustrações. Como é que o outro vai saber que eu detesto aquela situação nele se eu não lhe disser? Não vai saber. Eu tenho que lhe dizer, certo? Só a partir daí é que a mudança se pode dar. Caso contrário, ela não se vai dar. E se ele quiser. Porque diz a seguir, mesmo assim, que o outro não queira, aí é que estamos a testar a nossa paciência, ou somos pacientes ou não somos.
não é? Mesmo assim, a paciência vai nos levar a aceitar, não é? O fato dessa mudança não acontecer. E o mais importante é nós termos esperança e desejarmos que a outra pessoa mude, porque é o que a gente quer, não é? Mas o nosso amor por essa pessoa não depende dessa mudança. Certo? E às vezes valorizamos imenso essa característica da pessoa, porque estamos sempre a referi-la. Por isso, ao pouco eu perguntava dos aspectos negativos ou positivos. Porque quando o outro tem uma característica que nós não gostamos, quando as coisas correm mal, o que é que a gente faz? Vai lá cutucar na ferida. Vem sempre ao de cima. É o que isto quer dizer, não é? Mas o nosso amor, o meu amor para o outro, tem que ser suficiente mesmo que não se dê essa mudança que a gente tanto espera. Porque o outro só muda, como a Raquel dizia, se ele quiser. Vamos saber aprender a contornar. A capacidade de perdoar seria tão fácil, não é? Seria tão fácil se ela, lá, quando chegasse a casa e tivesse pedido desculpas porque efetivamente atrasou-se, tinha combinado uma coisa e não aconteceu, e ele a tivesse perdoado. Mas também seria tão fácil ele ter a noção que foi a primeira vez no ano escolar que ela lhe pediu para ir buscar os miúdos, não é? E ele fez o contrariado. Seria também interessante ele ter essa noção. Certo? Ou seja, foi devido ao egoísmo dele que ela ficou tão desesperada e viu-se fora de casa com os amigos. Vou aproveitar mais uma horinha, vamos lá jantar. Porque ela também precisava do espaço dela. São exemplos tão básicos que nos acontecem tantas das vezes e por falta de comunicação, com bondade, com generosidade, com paciência, que tudo vamos ver aqui hoje, se fazia. Então eles permitiram que esta angústia crescesse entre eles durante estes anos todos. Não é? Nós só estamos a ver um bocadinho de um episódio. Eles até se podiam ser agressivos um com o outro, rudes, não é? A gente quando fala de uma forma consciente ou inconsciente. Mas o importante era, no final, aquele que ofendesse o outro, não é? Pedisse desculpas e o outro desculpasse. Nós estamos a falar nestas questões básicas do nosso dia-a-dia, não estamos aqui a extrapolar para coisas extremos, certo? Nesta nossa comunicação de casal, que quando às vezes está uma discussão montada lá em casa e por causa de quê? Nada. A delicadeza. A delicadeza é uma característica que se tem, que se reconhece o potencial de querermos ser amigo do outro, não é? Valorizamos o outro. E muitas das vezes, o segredo para um casamento ou um relacionamento com sucesso não é só amarmos um ao outro, não é? Tem que estar por base uma boa amizade. É bem mais importante isso, não é apenas sermos bons amantes. Não é? Ou companheiros de quarto, não é? Aqui no nosso casal, exemplo, tem vários episódios onde falhou a delicadeza. Interromperam-se a falar. Não é? Inclusive na presença de um terceiro. Mas isso também acontece com todos nós, não é? Falaram com agressividade, trocaram acusações, raramente se olharam nos olhos, não é? Então todos são estes pequenos detalhes que quem está de fora, como era o caso do psicólogo, rapidamente apercebeu-se deles. Ela, obviamente, que poderia ter ligado a dizer... a combinar primeiramente com ele tudo direitinho, não é? Ela podia-lhe agradecer, imaginem, ela pediu-lhe a ele para ir buscar os filhos, tudo bem que foi a primeira vez. Se ela pedisse a um vizinho, ela não lhe ia agradecer? Se qualquer um de vocês pedisse ao vizinho para ir buscar os vossos filhos, não nos agradeciam. Por ser o marido, não pode agradecer? Não precisa. É delicadeza. Esperem lá que eu já vou ao outro lado. Estou ao lado dela. É ou não é? É. Agora se fosse ele.
Agitação! A guerra dos sexos está montada. Ouçam, posso ir para a parte dele ou não? Agora ele, se fosse um vizinho a pedir-lhe para ele ir buscar os miúdos, ele não teria ido com uma postura mais positiva? Claro. Porque ele foi contrariado. Buscar os filhos que são dele. Se fosse a vizinha. Não, se fosse a vizinha não é? Então, no início, ele não lhe ia comprar lá os bolinhos de canela. Não é? Eram tudo. Vá lá. Estou a ver que vocês vão precisar de umas encarnaçõesitas mais, porque não vão aprender a lição desta. É ou não é? Onde é que eu ia? Nos bolinhos. Então, o que aconteceu foi o quê? Que eles acabaram por estabelecer prioridades diferentes. Enquanto ele era importante trabalhar, não é? E estar o tempo todo ocupado a ganhar dinheiro, para ela a importância era estar um bocadinho de tempo com ele. Mas aí, será que não dava para conciliar as coisas? Não conseguia arranjar um bocadinho de tempo, porque ela exigia muito, não é? Exigia. Era uma das necessidades dela, era passar algum tempo com ele. Então é importante a gente fazer perguntas ao outro para termos a certeza que estamos a compreender, não é? O que é que o outro está a dizer. E não vai ser a gritar que a coisa se vai resolver, não é? Então, o comum é nós vermos casais, mesmo quando estamos todos juntos, não é? Em picardias, mandam bocas um ao outro, não é? Agora, o que eu acho bonito é quando eu vejo um casal, não é? Na presença de outros, a dizerem bem um do outro, não é? A reforçar aspectos positivos. Não faz nada em casa. Não é? Mas isso é que vale a pena de ouvir. Isso é que a gente deve até referir. Então a falta de delicadeza num casamento é quase como uma barragem. Estão a ver uma barragem cheinha de água. Começa a ganhar brechas. O que é que acontece se a gente não tratar daquelas brechas? A coisa vai criar um problema, vai criar um problema grave, não é? E o problema sério é que ambos vão deixar de se valorizar, que é o que acontece neste nosso casamento. Agora a generosidade. Então o psicólogo pergunta-lhe à rapariga, o que é que mais gostarias que ele te fizesse neste momento? Então ela disse, eu gostava que ele quando chegasse a casa me desse um beijo, eu gostava de conversar com ele antes de ir para a cama e que as conversas fossem só sobre os filhos, não é? Eu gostava que ele tivesse a inteligência, não é? De contratar uma ama para os dois podermos sair sozinhos. Eram estas as exigências que ela fazia. Tudo coisas pequeninas, não é? Agora, obviamente que lhe perguntou a ele também, não é? O que é que mais gostava que ela fizesse. E ele diz-lhe, eu gostava que ela percebesse que eu estou a fazer o melhor para a família. Quem é que está errado? Ninguém está errado no final desta história, vamos todos chegar a essa conclusão. Nem ele está errado, nem ela está errada. Só que trabalham tudo um para cada lado. Então, gostaria que nos fins de semana ela me desse um pouco mais de espaço. Eu que queria ficar sozinho, não é? E que às vezes, mulher é fogo, não é? Pica-miolos, não é? E se ele chega a casa e está mais amoado, vai lá e pergunta e quer saber o que é que foi, não sei o quê, não sei o que mais, e questiona 500 vezes, e ele, fogo, deixa-me. Amoa, mas não foi nada com ela, não é? Ele é que está, deixa andar, não é? Deixa estar. Quer o sossego, que era o que este estava aqui dizia. Queria o seu sossego, queria o seu espaço, queria ficar sozinho. Também queria que ela arrumasse lá a casa de vez em quando, que não esperasse que ele chegasse para dividirem as tarefas. Também era uma das situações dele. E ele também pedia que, sempre que estão a falar dos problemas do casamento, que ela não indicasse-o a ele como o causador dos problemas, que era aquilo que ele sentia.
Ora bem, será que ele não poderia arranjar 20 minutinhos do dia dele para falar com a mulher? Não ia conseguir. E vice-versa, ela fazer também, não é? Depois deles comunicarem e dizerem qual eram as necessidades um do outro, será que não conseguiam? A forma de lidar com o dinheiro também foi um bocado importante, porque foi assim um golpe baixo. Quando se fala do dinheiro e o dinheiro influenciar os nossos sentimentos, não é? O dinheiro não há de ser meu, o dinheiro não há de ser teu, o dinheiro há de ser dos dois. E o importante aqui não é quem ganha mais, mas efetivamente que se esforcem os dois por isso, não é? Obviamente também não há de ser muito justo um trabalhar e o outro estar em casa, não é? À sombra da bananeira. Obviamente aí não há esforço. Quando assim não acontece e ambos se esforçam, quem puxa por este argumento já está a criar uma brecha na barragem. A generosidade é outra situação que não é só importante em casa, como também fora dela. Porque, efetivamente, quando nós convivemos com os amigos e com pessoas no local de trabalho, e muitas vezes antes falando, a gente ouve que, afinal, os problemas na casa da Gorete são muito parecidos com os meus, a coisa também é igual. Então, o que é que isso me ajuda? A partilha com ela ajuda-me a relativizar os meus, não é? E não fazer do meu problema o maior problema do mundo, porque afinal o vizinho dá até com os meus problemas. Então ajuda-nos a relativizar, não é? A não dar tanta importância à situação, à discussão. A honestidade agora. Estamos quase no fim. Mais uma vez, amar não é fazer exigências, mas procurar uma forma de ambos, não é, se sentirem respeitados como indivíduos que são, não é, como pessoa singular. Se ela tivesse confessado as necessidades dela, não é, de apoio do John lá no início, quando deixou o trabalho, para ficar em casa com os filhos, o ressentimento não ia ter crescido ao ponto que cresceu para ela lhe dizer. No entanto, foi ela que tomou a decisão, não é? E estava à espera, lá está, o à espera e não a paciência, que ele se apercebesse disso. Se ela nunca falou. Certo? Isto chama-se honestidade. Ser honesto com o quê? Com aquilo que não estava bem dentro dela. E já há não sei quantos anos atrás. Certo? E nunca foi capaz de afirmar isso, de contar isso, de dizer isso. Como é que ele ia saber? Soube-o ali em frente ao psicólogo. No caso em que, agora no caso dele, não é? Porque eles estão os dois muito bem, até utilizamos os exemplos de um lado e do outro. No caso dele, quando ela lhe ligou antes do jantar, que ele estava em casa com os miúdos, podia ter dito com gentileza, mas com honestidade, em vez de dizer, está tudo bem, não te preocupes com as horas, não era? Que estava preocupado que ela não chegasse a tempo e que ele ainda tinha que preparar um relatório. Podia-lhe dizer isso, não é? Que ela, de uma forma gentil, mas honesta, que era para ela se aperceber que ele, afinal, ainda precisava ali de um bocado de tempo para preparar qualquer coisa para o dia seguinte. Não o disse, não é? Não foi honesto. Ainda para mais prejudicou-se a ele próprio, que teve que ficar à espera que ela chegasse. Ou seja, a necessidade de esclarecer pormenores e sentimentos com o outro não é um sinal de nenhuma derrota, não é sinal de nenhuma fraqueza, não é? Primeiramente, acho que é um sinal de inteligência. Porque os casais que se dão bem não partem de um princípio do que o outro está-me a ler a mente, não é? A pensar o que é que vai aqui dentro. Não vai conseguir. Os pequenos atos de desonestidade, assim como omissões de informação, para não falar em mentiras, são brechas na nossa barragem, são brechas grandes, não é? Porque vai ferir o quê? Vai ferir um elemento que acho que é essencial no relacionamento de um homem e de uma mulher, de um casal que se chama a confiança.
Então, o nosso tema de hoje era este. Era o amar o próximo, não é? E está um bocado em falta. O amar o próximo. Neste próximo que é tão próximo, não é? Que é num relacionamento. A gente tenta amar o próximo, não é? Mas tem certos próximos que é difícil amar. É difícil, não é? O próximo. Este não consigo, o próximo. Fazer amor com este não consigo, bem o próximo. Bem o próximo não é este também. É igual. É o próximo. Nunca o apresento. Se nos ligarmos a alguém ou a alguma coisa para sermos amados, a hipótese de nos sentirmos realizados é menor do que quando nos ligamos a alguém para amar. Bonito. Só temos que pôr em prática, não é? Não, pôr em prática, não é? E aí sim estaremos aptos a amar o nosso próximo, não é? Porque é isso, ama o teu próximo. A mensagem de Jesus era essa, não era que o próximo te ama a ti. Não era? Muitas das vezes... É mais fácil amar o próximo a vizinha do que amar a próxima a esposa. Porque como a paixão só dura 2 anos. Não é? A questão é essa. Então, muitas das vezes, o nosso próximo é difícil, não é? E muitas das vezes o nosso próximo está na nossa casa, convivemos com ela. Sendo difícil, não é? Essa convivência. Mas todas elas são experiências que nós temos. Experiências, oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, não é? Não estamos por aqui, propriamente aqui, a defender o casamento. Não é o objetivo, não é esse, não é? É mais a nossa postura para com o próximo. Seja ele qual for o nosso próximo, não é? Porque toda a bondade, a delicadeza, a honestidade, seja com a mulher ou com o marido, ou com os filhos, ou com os colegas de trabalho, deve de estar presente, não é? Então estamos sim aqui a derrubar palas, não é? Derrubar palas que não nos deixam ver e amar o nosso próximo. Procurar ajuda, como fez aqui o nosso casal, o que importa é que a gente faça alguma coisa. Pode ser que funcione, se não funcionar todas as tentativas que a gente faça, se calhar realmente mais vale cada um segue o seu caminho. Também não há de ser por aí. É que às vezes mais vale isso do que viver 20 anos, não era? Ou 20 anos à espera, num inferno. Com as luvas de boxe sempre à porta, não é? O objetivo aqui, principalmente, é nós derrubarmos as palas, mas é as palas do egoísmo, não é? Que é um vírus que está grudadinho em nós, o egoísmo, não é? Pensamos quais são as minhas necessidades, quais são os meus interesses pessoais, e esses é que têm que ser satisfeitos. É só que o outro está do outro lado a pensar da mesma maneira, não é? Então já Jesus também dizia, não faças ao outro aquilo que não gostarias que te fizessem. Ou então faz ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Certo? Então, esta questão de mantermos esta nossa mente aberta para pensarmos nesta questão, não é? Nunca é em tentar mudar o outro, mas sim a possibilidade que nós temos de nos mudarmos a nós próprios. Basicamente, é por aí. A nossa bibliografia. Agora, questões. Agora sim podem ser as questões. Não vamos a criar aqui guerras de sexo que não vale a pena. Não resolvemos nada e não saímos... Tem que ser comentários de jeito. Ainda temos um minutinho, se quiserem. Ou então calem-se para sempre. Estou no lugar exato para fazer isto. Estão todos a pensar o que é que vou fazer amanhã. Sim, exatamente. Não é? Como é que... Hoje. Como é que podemos fazer de diferente, não é? O que é que podemos fazer são pequenas coisas, não é? Apostar numa boa comunicação pode ser o primeiro passo para tentar melhorar a relação, exatamente. a abertura da outra parte. Exatamente, não é? Uma das atitudes que a pessoa não inventa a outra nos olhos já revela
que também que não é? Temos de estar sempre atentos que o outro há de ter sempre a postura dele, não é? Da postura dele que pode não ir ao encontro da nossa. Exatamente. Então temos que tomar decisões. Dá-me licença. Força. Muitas vezes a mulher faz tudo para manter o casamento e para que continue, e por vezes a outra parte não está a lidar com a situação e não lhe interessa, não quer ouvir ou não quer falar ou sai de casa e rejeita a mulher que quer estar à beira do marido e o marido quer os amigos só e essas coisas todas. A mulher Isso são as prioridades e as conversas que cada um tem que ter e a honestidade que cada um tem que ter. Obviamente. E quando a pessoa Quando é mentirosa, Não, mas aí estamos ali nos patamares todos que nós corremos, certo? Nos patamares todos que nós corremos. o que eu quero dizer é que não basta só nós querermos, se a outra pessoa não está interessada. Pois não, mas de quem parte a decisão? Não é? Nós estamos livres. E o que é que podemos fazer? E o que é que podemos fazer? Ou investimos ou não investimos. Ou investimos e também não adianta andar a reclamar, não é? Aí já não há muita honestidade, já estamos a falhar a questão da honestidade, não é? A decisão está sempre na nossa mão. Ele só diz disparates, não é? A gente não liga e faça a boa que ele diz ali de atrás. Só chega lá a metade da conversa. Não é? A decisão está sempre nas nossas mãos. Obviamente que se calhar há muitas pessoas que chegam ao fim dos 20 anos e que efetivamente esteve a investir num relacionamento que o resultado é pouco, não é? É pouco. Podia ser mais. Ou então não e correu tudo muito bem, não é? Isso depende da nossa postura. Eu não, acho que a maioria das pessoas que estão aqui compreende, porque o investimento de 20 anos, por mais negativo que nos pareça, até pode ser muito positivo. Mas então, se pode ser muito positivo, é porque está a fazer mal a análise. Ou não é? Que é o mais certo. Uma pessoa que o casamento é positivo não diz que foi 20 anos de coisas negativas. Certo? Se for para medir, há que medir, não é? É ou não é? Se me vem dizer, são 20 anos, 70% foi coisas negativas, 30% foi coisas positivas, vamos falar em números, prontos, é mais racional. A coisa valeu a pena? Valeu. 30% valeu. Se nas 70 nos fez mudar alguma coisa, também valeu. Se nos fez mudar alguma coisa. E é isso que eu quero dizer. Se nos fez mudar alguma coisa. E é aí por aí que Certo? Porque não tem as coisas positivas. É a balança. Se foi 50-50, venha o público e escolha qual é a melhor decisão. Obviamente que não, está sempre na nossa mão. Não é? Nunca nos podemos esquecer o quê? Estamos num planeta de expiação e provas. O que é que domina? O mal sobre o bem. Domina a matéria sobre a parte espiritual, que foi tudo que nós falamos. Foi tudo que nós falamos logo. O que é que domina? Não domina a bondade, não domina a generosidade, não domina a capacidade de perdoar, não domina isso. Não é? Olha, mas dou-lhes os parabéns, estão todos aqui a dedicar-se a isso. Mas deixa-me Não só- é? deixa-me- Obviamente que dentro desta forma de nós pensarmos será mais fácil, não é? Termos uma postura diferente. O ideal é termos dois, não é? Com a mesma postura. Aí será muito mais fácil. Aí eu diria, pronto, vai de ser 50-50. Não é? Nem é 51? Dizem. 49? Só para completar mais ou menos o raciocínio daquilo que eu digo, e nas contas que nós fazemos e corremos sempre o risco de fazer as contas sempre erradas. Podemos pegar naquela história das pegadas na areia, não é? Quando o indivíduo está revoltado contra Deus, na altura que ele mais precisava que Deus o ajudasse, foi quando ele pegou nele ao colo. Por isso, digo os 20 anos que a gente considera totalmente, ou a percentagem maior negativa, pode ser a maior percentagem. Pode ser... Mas isso nós temos que sermos nós a fazer o nosso caminho, não é? Eu também não ponho Não é? também Não é? não estou a pôr Temos que ser nós, porque senão, se chegamos ao fim e dizemos que são 20 anos e que a coisa não valeu a pena, Não vale sempre a pena. Há sempre os filhos que ficam
ficam a usufruir de uma família. Off. Digo mais nada. Off. O bom disto da doutrina espírita é que a gente lança as dicas, não é? E cada um pensa como quiser, não é? O caminho é nosso, cada um faz o seu caminho daquilo que se consegue. O que nós conseguimos partilhar aqui, cada um vai tirar aquilo que há disponibilidade, é uma ferramenta. Isso é que é o ideal. O resto, sejam felizes. Estamos no nosso tempo. Obrigada a todos.